Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, os cemitérios, os antigos cemitérios da cidade. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que está gostando do conteúdo, está gostando do canal, está gostando do que a gente tem feito, se inscreva, deixe um like no vídeo que você gostar e deixe um comentário, uma sugestão, quem sabe até para um vídeo futuro, e a gente vai tentar atender na medida do possível. Então vamos lá, vamos para o vídeo. Evidentemente, os primeiros cemitérios existentes na área que corresponde ao município de Pesqueira atualmente eram cemitérios indígenas. O primeiro cemitério construído por brancos foi a igreja de Nossa Senhora das Montanhas, igreja que foi construída na missão do Ararobá por volta de 1676, a missão fundada pelo padre oratoriano João Duarte do Sacramento, missão que mais tarde daria origem à Vila de Simbres. Na época, Simbres não existia, Pesqueira muito menos, mas, de fato, o primeiro cemitério construído por brancos foi esse. E como é que funcionava esse cemitério? Era no piso. Em todo o piso havia vários túmulos. Eles, para se ter acesso a eles, era por uma espécie de portinhola, uma escotilha, uma tampa que se abria e ali se tinha acesso àquela abertura. Cada túmulo tinha espaço para 2 corpos. Esses espaços eram separados por uma grade, né? Havia uma parte mais baixa, outra mais alta. Se você pegar os registros antigos dos livros que ainda restaram na matriz de Simbres, livros onde se registrava os óbitos, você vai encontrar sempre a anotação: grades acima, grades abaixo, grades acima ou grades abaixo, e por aí vai, né? Dizem que eram sepultados abaixo da grade as pessoas tidas como pessoas mais simples, de menos posses, e grades acima as pessoas tidas como mais ricas, mais importantes. Nos registros de Simbres, né, no caso específico de Simbres, a gente não consegue bem separar isso, a gente não consegue identificar essa separação, grades acima, grades abaixo, de ser mais rico ou mais pobre. A gente não consegue identificar isso, mas seja como for, é muito curioso. Os livros mais antigos, onde se registrou os primeiros sepultamentos da Vila de Simbres, ou da missão do Ararobá, eles não existem mais, foram extraviados, foram perdidos. A gente não sabe se ainda existem e está em algum arquivo ainda inacessível. Mas há um testamento de um padre, do padre Baltazar, um testamento de 1788, que ele declara que deseja ser enterrado num túmulo logo na entrada da igreja à esquerda, perto da pia batismal. E esse, por enquanto, é o registro mais antigo que fala no sepultamento na matriz, e não deixa dúvida de que o piso da matriz era de fato um cemitério, e era muito comum isso em várias igrejas, antigas na Europa, até mesmo no Brasil. Em algumas cidades históricas a gente ainda vê esse piso com os túmulos, muitos nem acessíveis mais, né? Muitos os corpos foram removidos por conta da questão higiênica, mas ainda a gente vê a porta de acesso a esses túmulos, as escotilhas, né? As tampas que se abrem, tem acesso. Algumas são numeradas para melhor identificação de cada sepultamento, mas é algo que ainda se pode ver em algumas igrejas do Brasil. No caso de Simbres não se vê mais, porque por cima desses túmulos foi passado ladrilho. Já em 1852 a igreja foi ladrilhada. Eu creio que na época ainda eram acessíveis os túmulos, mas hoje não. Hoje a gente não tem sinais dos túmulos, mas se sabe que eles existiam ali. E esse cemitério da matriz, ele funcionou até 1863, porque em 1862 um capuchinho chamado Frei Sebastião, ele construiu um cemitério público, um cemitério na vila, né? Aquela altura sim já era Vila Simbres. Ele construiu um cemitério a certa distância do centro da vila, um cemitério público, e a igreja deixou de ser usada como um cemitério. Os enterramentos deixaram de ser feitos ali. O último sepultamento realizado dentro da igreja é de 1863. E o primeiro sepultamento realizado no cemitério externo, no cemitério público, é de 1864. Naquela altura já havia 2 anos que o cemitério tinha sido construído, então os sepultamentos migraram da matriz para o cemitério público.
E com o passar do tempo, à medida que foram aparecendo as capelas nas propriedades rurais da região, foram aparecendo também os cemitérios particulares dessas propriedades. Assim como a matriz funcionava como cemitério, essas capelas particulares também funcionavam como cemitério para aquelas famílias, para as famílias donas daquela propriedade, daquelas fazendas. Então, era muito comum a gente ter a capela, como no caso de Genipapo. Em Genipapo, ainda hoje, a gente pode ver o cemitério lateral, que fica num cômodo lateral, né? Fica na esquerda de quem olha a capela de frente. Ainda tem alguns túmulos lá. Os mais antigos a gente não localiza, né? Mas ainda há vários túmulos que a gente pode identificar. Em Pesqueira aconteceu a mesma coisa. A capela de Genipapo com o cemitério é de 1806. Em Pesqueira, tudo indica que a capela terminou de ser construída, pelo menos em 1822, e ela também tinha um cemitério anexo. Assim como em Genipapo, na lateral esquerda de quem olha a capela de frente. É possível que no piso também houvesse sepultamentos em Pesqueira. É muito provável que Manuel José de Siqueira tenha sido enterrado no piso, né? Num túmulo, está no local desconhecido, mas provavelmente ele está ali. E esse cemitério lateral, ele tinha uma porta de frente, você podia acessar o cemitério de fora da igreja ou de dentro, né? Porque havia uma porta ligando a nave ao cemitério. Então, o que aconteceu? Ele inicialmente era um cemitério particular, era o cemitério da família Siqueira, e ele foi, quando Pesqueira foi crescendo na verdade, se tornou distrito, depois sede de Simbres, o cemitério foi se expandindo por fora da igreja. Em 1835, nas vésperas de Pesqueira se tornar sede do município de Simbres, que ocorreria em 1836, né? Ali onde hoje é a Travessa Libério-França, já existia um cemitério expandido. Ele já não, né, o cômodo da capela, né, já não suportava mais o cemitério, claro, era uma coisa pequena, reservada só à família. Então a solução foi expandir pela lateral da capela, exatamente ali onde hoje é a Travessa Libério-França. E em 1835, e por isso a gente sabe desse fato, os moradores da vila, né, de Pesqueira, às vésperas de se tornar a vila, né, da povoação de Pesqueira, do distrito de Pesqueira, os moradores solicitaram à Câmara que aqueles túmulos que ficavam onde hoje é essa rua que eu falei fossem removidos para que eles pudessem construir casas naquela área. E a gente não sabe quando essa remoção aconteceu, mas é provável que tenha sido logo após ou, de certeza, ainda nos anos de 1800. E além do cemitério se espalhar por essa rua, ele se espalhou também por trás da capela e por trás dos sobrados, que hoje formam o Palácio do Bispo, né? O cemitério foi então circulando a igreja. Ele pegou a lateral, né? Começou dentro da igreja, depois pegou a lateral e foi para os fundos. E até a esquina que dá para a rua, hoje a rua 13 de Maio. E o que aconteceu com esse cemitério? Quando Dom José Lopes reformou a capela em 1920, aquela parte que era o cômodo lateral, que abrigava o primeiro cemitério, o cemitério da família Siqueira, foi completamente demolido. A parte que ficava na rua Libério-França já não existia mais àquela altura, ali já era uma rua, mas restou a parte dos fundos. Os túmulos que ficavam nos fundos continuaram existindo ali. Tanto é que Augusto Duque, no trabalho dele, Documentos sobre o Agreste, que ele publicou em 1947, ele diz que o pai dele, o Duque do Norte, mostrou a ele nos fundos do Palácio Episcopal, isso na época de Dom José Lopes ainda, né? Ele mostrou a ele os túmulos dos primeiros moradores de Pesqueira. Então é a prova inequívoca que o cemitério dos fundos ainda existia, ainda resistia àquela altura. Mas o tempo foi passando e sucessivas intervenções foram acontecendo ali, né? Como a gente vê hoje, não tem vestígio nenhum do cemitério. E o que aconteceu? Nos anos 40, Dom Adalberto Sobral construiu aquele prédio onde hoje funciona a Galeria do Bispo, né? Como é conhecida popularmente. Aquele prédio foi construído para abrigar uma escola profissional, a Escola Profissional Dom José, que ensinava tipografia. Então foi a primeira grande obra naquela área ali, e evidentemente os túmulos, né, foram retirados, os corpos, os restos mortais devem ter sido removidos para um outro cemitério, que eu vou falar ainda sobre, e depois outras obras foram feitas, outros cômodos foram construídos, foi construída a casa de Dom Palmeira, que ficava ali nos fundos. Então essas sucessivas intervenções naquela área foram eliminando
aos poucos todos os túmulos. E hoje não se vê vestígio nenhum dali ter sido um cemitério. Excluindo essa fase da demolição da parte que ficava na rua Libério França, essa segunda fase de demolição ela começa nos anos de 1940, né, com a construção do prédio para a Escola Profissional Dom José. Mas se havia essa obra ali, né, uma obra tão grande, que é um prédio grande, então o cemitério já estava abandonado. E é isso mesmo. Nos anos 40, esse cemitério já não funcionava mais, já não recebia, ele existia, mas já não recebia mais sepultamentos. Devia já ter sido feita alguma mudança por ali, mas o prédio da Escola Dom José, de fato, foi a primeira grande construção feita ali por trás. Então, como é que estava acontecendo os sepultamentos na época? É que àquela altura já havia aparecido um segundo cemitério, que ficava onde hoje fica a Escola Estadual Dom Adelmo. Pois é, ali era um cemitério. Ele foi construído provavelmente na virada dos anos de 1800 para 1900 e parece que durou pouco, porque por volta de 1912 ele foi abandonado. É o segundo cemitério de Pesqueira a ser abandonado e posteriormente demolido. E provavelmente também na virada do século XIX para o século XX, talvez no começo do século XX, né? Mais provável, já que se o cemitério que ficava no Dom Adelmo foi feito no final do século XIX, acho que não tinha muita lógica se começar um segundo cemitério ao mesmo tempo. Bom, mas o fato é que aparece um terceiro cemitério, que é o que a gente chama hoje de cemitério velho, e ele acaba substituindo esse cemitério que ficava no terreno onde hoje é o Dom Adelmo. Dá a impressão que eles coexistiram no começo do século XX. Em 1912, mais ou menos, o cemitério do Dom Adelmo foi abandonado e foi demolido. Era o segundo cemitério demolido de Pesqueira. E o cemitério velho passa a ser o cemitério titular, digamos assim, da cidade. E esse cemitério só seria expandido em 1974, quando o prefeito Valderico Tenório inaugurou um novo cemitério, um quarto cemitério, que funciona como uma espécie de anexo, né, do cemitério velho, que a gente chama de cemitério novo. Que na verdade, é um cemitério só. Oficialmente o nome é Cemitério Cristo Rei, mas a gente popularmente só chama de cemitério novo, que é aquela parte mais nova, né, a parte de cima, inaugurada por Valderico Tenório, e o cemitério velho, que é aquela parte que fica mais embaixo, né, ambos no bairro da Pitanga. O que impressiona nisso tudo é como Pesqueira conseguiu demolir dois cemitérios tão importantes, os cemitérios mais antigos da cidade, né, historicamente os dois mais importantes. O primeiro, né, que eu tanto falei, foi demolido, a parte que ficava na rua Libério França, depois a parte que ficava por trás da capela, né, tudo se acabou. O segundo cemitério, que ficava onde hoje se encontra a Escola Dom Adelmo, se havia algum vestígio dele em 1952, né, em maio daquele ano, né, se havia alguma coisa, ele teve que ser completamente demolido, porque naquele ano, né, em maio de 52, se começou a construção do prédio que serviria para a escola profissional, a segunda escola profissional, né, porque a primeira é essa, que foi construída também no cemitério, no primeiro cemitério, e a segunda escola profissional foi construída também no segundo cemitério de Pesqueira. Então, se havia algum vestígio dele, ali encerrou a história. É isso, é uma pena, né? É lamentável. Eu sei que é um tema incômodo para algumas pessoas, alguém pode achar esquisito, mas é uma realidade, né? A gente tem que conviver com nossos cemitérios. É um lugar de contemplação, um lugar de paz para os nossos antepassados. É uma fonte de pesquisa histórica, principalmente para a genealogia, né? As lápides falam muito sobre a história das nossas famílias, sobre a história dos nossos antepassados. Infelizmente é isso. Quem dera a gente pudesse contar com as lápides dos primeiros moradores de Pesqueira, mas é isso. O extra de hoje. Não sei se foi quando se foi construir a casa de Dom Palmeira ou se foi uma reforma ali ao lado da Galeria do Bispo, né, que fica ao lado, né? Então uma das duas obras foi que causou isso. Mas o fato é que os serventes que estavam escavando para se construir os alicerces da futura construção encontraram pelo menos duas ossadas humanas. Uma delas com a dentição muito boa, né? Uma dentição perfeita, que chamou a atenção até dos dentistas da época. Inclusive um deles foi o Dr. Aragão, que avaliou e achou uma dentição muito boa, né? Uma dentição muito
boa, muito preservada, né? Dentes de boa qualidade. E outra ossada é de uma pessoa de estatura grande, uma coisa muito curiosa. E quem estava à frente da obra na época era Padre Fausto, que devia ser secretário do bispado daquela altura, e ele pediu para que as ossadas fossem removidas com cuidado, fossem guardadas e posteriormente pudessem ser estudadas. Mas parece que nada disso aconteceu. A gente não tem notícia de que fim levou, mas fica o registro, né? E essa é mais uma prova inequívoca, né? Se alguém tem alguma dúvida, essa é a prova inequívoca de que ali foi o primeiro cemitério da cidade de Pesqueira. E outra curiosidade, não sei se vocês perceberam, mas por 2 vezes uma escola profissional deu fim aos vestígios de um antigo cemitério na cidade. Parece mentira, né? Que coincidência. É só uma coincidência, mas não deixa de ser curioso, né? E também, o Dom Adelmo ter sido anteriormente um cemitério e não ter nenhuma história de fantasma, isso não é normal, não. Tchau, até a próxima.